Bem, então agora a gente inicia a nossa segunda aula de espanhol, né? A primeira aula a gente basicamente falou da língua, né? Falou um pouco do histórico, falou um pouco do espanhol, né? E falamos de algumas coisinhas a mais no vídeo, né? Além do material que tinha lá para vocês. Nessa segunda aula, a gente começa agora sim a entrar na língua, né? E como o nosso primeiro assunto para falar da língua, a gente vai ter o seguinte: nós temos o alfabeto. Então a gente vai falar do alfabeto do espanhol, que ele é praticamente igual ao nosso alfabeto português, com uma pequena diferença. Vejam aí na tela o que nós temos: el alfabeto. El alfabeto o abecedario gráfico tiene 27 letras cujos nombres son femeninos. Então percebam, nós temos aí no espanhol 27 letras no alfabeto. No nosso português nós temos o quê? 26. Então no espanhol tem uma letrinha a mais. E os nomes dessas letras, lógico, são femininos, né? Então todas as letras elas têm nomes femininos. A letra A, a letra B, a letra C. Então todos são femininos, assim como no português. Mas, seguindo, o que é que nós temos aqui? Agora a gente vai conhecer de fato o alfabeto do espanhol e o nome de cada uma dessas letras. Primeira letra, A, e o nome dela, A. Seguindo com B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, e aqui vem a novidade do espanhol, né? É a letra que nós não temos no português. Em espanhol o nome dela é N. Então percebam, é como se tivesse um tio em cima do N, né? Só porque lá no espanhol esse acento, o tio, ele não existe como acento. Vocês só vão encontrar ele em cima dessa letra, né? Em cima do N, formando uma nova letra que é o N. O, P, Q. Esse nome não é palavrão para eles não, viu, pessoal? É o nome da letra, é como se fosse o nosso Q, né? L, S, T, U, V, W, X, G, O, Y. Atualmente ele é mais conhecido como G mesmo. O Y é algo bem antigo e vem sendo deixado de usar. Z. E esse foi o nosso alfabeto do espanhol. Perceberam? Nós só temos uma letrinha diferente, não é? Bem, então ali vocês viram, tem o nome das letras, não é? Agora, o que é que a gente vai ver agora nesse momento? A gente vai ver qual é o som de cada uma dessas letras, né? Para a gente conseguir pronunciar melhor algumas palavras do espanhol. A gente começa logicamente com a letra A, né? E percebam aí na tela, com a explicação. O A, pessoal, ele vai ter sempre o som aberto, né? Tá, mas o que é esse som aberto? É porque no português, às vezes, a gente nasaliza esse A. Por exemplo, a palavra banana. Percebam, a gente não tem aquele som de A, a gente fala ó, banana. É um som de an. Então esse som de an, no espanhol, a gente não encontra ele, tá? Então o A ele tem sempre esse som aberto. Por exemplo, em português a gente fala Panamá. Já no espanhol, Panamá. Então o A com som aberto. A próxima palavra, hambre. Certo? Então letra A, sempre som aberto. A letra B, ela tem um som igual ao português, então não é problema pra gente. Bicicleta, obra. Letra C também é igualzinho ao português. Cebra, aceite, corto, cubierto. Letra C, igual. Já a letra D, ela tem uma particularidade. Se ela estiver no início ou no meio da palavra, ela vai ter o som de D igual ao nosso, né? Agora, quando esse D aparece no final de uma palavra, ele é mudo. Percebam aí os exemplos, ó. Dedo, dolor, duda. Agora percebam essas duas últimas palavras, ela tem a letra D no final. O que acontece? Esse D não é pronunciado. Então, por exemplo, eu vou falar actitud.
eu paro bem aqui no U, porque o D não é pronunciado. A mesma coisa com a verdade, vai ficar verdade, certo? Então, essa é a particularidade da letra D. Bem, a letra E, ela vai ter sempre esse som fechado. O que é esse som fechado? É som de I. Então, embora pode ter o acento que for em cima do E, o som dele é único, tá, pessoal? Então, é sempre som de E. Os exemplos: café, época, era, semestre. Seguindo. Letra F. A letra F não é nenhuma dificuldade para a gente, porque é igual ao português. Olha os exemplos: felicidade, fino, fuerte. Já a letra G, ela tem uma particularidade importante. Vejam aí, ó. Se esse G estiver antes de A, O ou U, ele vai ter o som semelhante ao nosso, né? O nosso G do português. Agora, quando na frente desse G eu tiver a letra E ou a letra I, ele tem som semelhante ao nosso RR do português. Olha os exemplos: gato, né? É igual ao nosso. Guerra é igual ao nosso. Pinguino também é igual ao nosso. Agora, quando eu tenho um E na frente, eu vou ter som de dois R's. Então, eu não vou falar gerente, eu falo gerente. Eu não vou falar gitano, eu vou falar ritano. E já a goma é igual, porque não é um E que está na frente do G, é um O, né? Então, goma. Então, essa é a particularidade. O G, o som é igual ao nosso. Agora, se tiver um E ou um I na frente, ele vai ter som de dois R's. O H, ele é sempre mudo. Tá, mas no português também é sempre mudo, não? Não. Por exemplo, a palavra trabalho. Percebam, esse H, ele modifica o som do L. Ou no nome Chico, né? O H, ele modifica o som do C. Então, no português, o H não é sempre mudo. Ele modifica, às vezes, o som de outra letra, né? Mas agora, no espanhol, ele é sempre mudo. Sempre, 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 sempre. Olha os exemplos. Ora. Segunda palavrinha aí do exemplo. Se fosse no português, a gente falar inerente, não é? Mas como é no espanhol, o H não é pronunciado. Então, inerente. Próxima palavra, alarra. Então, sempre, sempre, sempre esse H ele é mudo. O I não é problema pra gente, né? O I ele tem som igual ao português. Olha o exemplo, pido. J. Já o J ele vai ter o som semelhante ao RR do português sempre. Tá? Então, o J sempre tem som de dois R's. Olha o exemplo ali. Jefe, roia, rugo, raru. Então, tem esse som de dois R's, o nosso J. Seguindo, o K é igual ao português. O exemplo, quilômetro. Não muda a letra K. O L tem particularidade, percebam. Esse L ele é sempre pronunciado como L. Olha os exemplos. Lechuga, libro. E aí vem a diferença, porque no português, às vezes, esse L ele tem som de U. Por exemplo, a gente fala alto, mas no espanhol não tem som de U no L. Ele tem sempre som de L. Então, como é que eu pronuncio? Alto. Eu não vou falar sal, eu vou falar sal. E a última palavra, miel. Certo? Então, L sempre som de L. A letra M é igual ao português, então sem dificuldades. Metro, mañana, columna. Letra N também igual ao português. Ilusión, nuevo, nombre. E a nossa letra N, né, a letrinha que é específica do espanhol, ela tem um som semelhante ao NH do português. Então, olha o exemplo. Niña, muñeca, añadir. A letra O ela é parecida lá com a letra E, né? Ela tem também sempre o som fechado. Então, ela tem sempre o som de O. Ele não vai ter esse som de O. Olha o exemplo. Não vou falar viola, eu vou falar viola. Eu não vou falar ordem, eu vou falar orden. Porque o O tem sempre esse somzinho fechado, som de O. Letra P, igual ao português. Parte, pie, poder. A letra Q, né, é som igual ao do português. Olha os exemplos. Queso quieto pequeno. A letra R, pessoal, ela é igual também ao português, só que um pouco mais de força. Eu sempre digo que é como se fosse aquele R do Galvão Bueno quando ele falava Ronaldinho. Então percebam aí, ó. Rábia, rota, tierra, perro. Então normalmente o R deles ele vai ser puxada no R. A letra S, ela vai ser sempre pronunciada como S. No português, às vezes, o S ele vai ter som de Z. No espanhol, não. Então, por exemplo, no português eu falo visual, som de Z. Mas no espanhol, como é que eu falo? Visual. Então, eu não falo casa, eu falo caça.
sopa, taça, casual. Letra T sem problemas, né? A letra T é igualzinha do português. Exemplos: tapas, tacos, terreiras. Letra U também são igual do português, sem problemas. Ljubia, único, duda. Já a letra V, olha a particularidade dela. Ela tem um som semelhante ao B do português. Então lá não tem esse fonema do V, não é? E o V deles é sempre igual ao nosso B. Então ali a gente não fala vaso, a gente fala baço, verde, vulgar. O W, ele é muito pouco utilizado no espanhol, assim como no português. Tem mais nome próprio, né? E assim como no português, ele pode ter som de U ou de V. Olha os nomes aí, ó. Washington, som de U, ou Wagner, som de V. Então lá não vai mudar o W. O X, ele tem uma particularidade, ó. O X, quando vocês olharem para o X, normalmente o X ele tem som de KS, como no táxi, né? Percebam, um X com som de KS. Então, quase sempre lá o X tem som de KS. Ou, por exemplo, ali a gente não vai falar exame, como fala no português, fala examen. A gente não fala texto, a gente fala texto, porque o X tem som de KS. Esse X ele só muda de som quando ele está no início da palavra. Se ele estiver no início, ele vai ter um som de S. Então, ali eu não falo xilófono, eu falo xilófono, xenofobia. Então, essa é a particularidade do X. E la G, né? Então, dependendo da região, pessoal, essa letrinha aí ela pode ter 3 sons, né? Lembre-se, a gente tem variações linguísticas no espanhol. Então, dependendo da região, as pessoas vão falar um pouco diferente, né? E no caso, com essa letra, há algumas diferenças. Por exemplo, vai ter região que vai pronunciá-la como um I, que nem a gente. Outras pronunciam como um J, outras pronunciam como se fosse mais ou menos ali um DJ. Só quando ela vem no final da palavra que ela sempre tem som de I. No final é sempre som de I, seja lá qual for o local. Mas, dependendo da região, quando essa palavra vem, quando essa letra vem no início ou no meio da palavra, ela muda de som. Então, por exemplo, eu vou falar os exemplos ali com as 3 formas. Pode ser yerno, estoy, reyes ou cayó, né? Com som de I. Agora com som de J, yerno, estoy, reyes, cayó. Ou com som de DJ, yerno, estoy, reyes, cayó. Lembrando, quando essa letra ela estiver no final da palavra, ela não muda. Em todas as regiões ela vai ter som de I no final da palavra, certo? E por último, a nossa letra Z, ou do espanhol, zeta. Ela vai ter o som semelhante ao S do português, sempre. Então, o Z lá ele tem sempre o som igual ao S do português. Exemplos: sumo, surdo. Esses são os exemplos. Bem, visto isso, a gente tem outros sons, né? Outros sonidos. Então, esses sons que vocês estão vendo aí são de alguns dígrafos lá do espanhol. Então, por exemplo, o CH. Sempre que a gente observar que tem um CH na palavra, a gente vai pronunciar ela como se tivesse um T antes do C. Que nem o tchau, né? Então, por exemplo, a gente não fala Chico, fala Tico. A gente não fala lechuga, a gente fala lechuga. Então, sempre que eu tiver o CH, é como se tivesse um T antes do C, certo? Os 2 L's também, ele tem muita variação em cima dos 2 L's, quando eles estão juntos. Ele pode ter som de LH, J ou DJ. Então, ali com som de LH, como é que fica? Lluvia, llave, calle. Com som de J, lluvia, llave, calle. E com som de DJ, lluvia, llave e calle. Então, depende da região, vai mudar o som dessa letrinha aí. E os 2 R's, eles têm um som igual ao do português. Só que, claro, ele é um pouquinho mais puxado também. Não falam perro, ele falam perro. Certo? Então, com isso, a gente acaba aí essa questão da pronúncia. Não é? Bem, é uma coisinha que eu vou colocar no exercício aí para vocês no grupo. É para vocês conseguirem deletrear. Tá, mas o que é deletrear no espanhol? Deletrear, pessoal, é a mesma coisa que soletrar. Se eu fosse, por exemplo, soletrar a palavra casa, eu teria que dizer o nome de cada uma das letras em português, não é? Então, é a letra C, a letra A letra S e a letra A, não é isso? Então, deletrear no espanhol é simplesmente eu escrever o nome de cada uma das letras. Então, iniciando pela palavra casa. Qual é a primeira letra, pessoal? Vamos ver? C. Então, tá ali, eu coloquei o nome dela em espanhol. C. Segunda letra, A. Coloquei o nome do A. S, que é a outra letra que está formando a palavra casa. E por último, A. Então pronto, isso é deletrear.
é simplesmente eu escrever o nome de cada uma das letras que formam aquela palavra. Coche, a primeira letra, C. Segunda, O. Terceira, C. A próxima, que é o H, como é que a gente fala H em espanhol? H. E a outra, E. Agora deletrear a palavra sumo. Qual é a primeira letra? É o Z, não é? No espanhol, como é que é o nome do Z? Zeta. Como é o nome do U? U. Como é o nome do M? M. E o nome do O? O. Então percebam, isso é deletrear. É eu colocar o nome de cada uma das letras da palavra. Isso vai ser um dos exercícios que eu vou propor para vocês lá no grupo. Bem, eu posso fazer o processo inverso também, né? Então aqui eu já tenho as palavras deletreadas. Percebam, eu só tenho o nome de cada uma das letras. E eu vou formar agora a palavra. Então a primeira palavrinha aí, ó, ela começa com L. Quem é o L? É o L, pessoal. Segunda palavra é um E, que é o nosso E. Depois, N, que é aquela letrinha lá do espanhol, específica do espanhol. Aí está ela. E por último, A. Então tem a palavra lenha. A segunda palavra, primeira letra, L. Segunda letra, L. A terceira letra, A. A próxima, UB. Lembre-se, qual é a letra UB? É o V. E a última letra, E. Então é só colocar ela aqui. E a última palavrinha de exemplo. Eu tenho a primeira letra, qual é? E. Segunda letra, X. Próxima, A. M. E. N. Então tem aí a palavra examen. Fim da explicação. Bem, então, aí eu falei um pouco sobre o alfabeto e sobre pronúncia, né? Então tem um exercício que eu coloquei, pequenininho exercício simples para vocês resolverem. Junto com a postagem desta videoaula no grupo de vocês, vai estar lá o PDF também com essa explicação que vocês viram aqui e com os exercícios. Hasta la vista!